Muito bem. Pessoal, vamos dar início então ao nosso curso do MPU, analista. Algumas coisas vamos conversar rapidamente. Primeira coisa, pessoal, o nosso edital está previsto para o segundo semestre, provavelmente em agosto. Eles querem fazer uma divisão. Eles querem primeiro lançar o edital de apoio jurídico e técnico e no final do ano demais áreas. Técnico em outras áreas e analista em outras áreas. Então, o de vocês, bem provável que saia em agosto. Em relação ao nosso curso, nós só não definimos ainda os professores de Direito Penal Militar, Processo Penal Militar. Já estamos definindo, junto com o professor Davi, e depois nós vamos apresentar a vocês que vocês têm algumas lacunas vagas aí. Vocês notaram? Não haverá aula. Provavelmente depois serão preenchidas e se não haverá aula aí com essas aulas de militar que estão faltando aí por volta de 10 aulas entre o direito pessoal e o processo militar. Bom, a mesma aula que vocês têm pela manhã, vocês recebem em EAD. Então, se porventura vocês não puderem vir algum dia à aula, vocês podem recuperar em EAD. Essas aulas em EAD ficam disponíveis até a data da prova. Nós sabemos que será esse ano, mas suponhamos assim, será só no outro ano. As aulas ficariam disponíveis até a data da prova. Os acessos são ilimitados, pessoal. Quantas vezes vocês quiserem, vocês podem acessar as aulas. Na área do aluno, vocês também terão um material de novo. Se porventura vocês quiserem refazer alguns exercícios, riscar novamente, vocês podem imprimir a página específica para que vocês refaçam esses exercícios aí, para que vocês revisem a matéria. Pessoal, eu digo o seguinte, agora mudando um pouco o tópico, falando de concurso público. Hoje, concurso é estudar muito, mas muito mesmo. Eu vou dar um exemplo agora para vocês, bem recente, e já que nós vamos começar com informática, eu vou ressaltar mais ainda da SUSEP. Virou moda e a partir de agora vai ser basicamente assim, há ponto de corte em concurso público, há ponto de corte. Pessoal, na SUSEP, que o concurso foi faz poucos dias, nós tínhamos 30 questões de legislação, nós tínhamos de português 20 questões, nós tínhamos de informática 10 questões, raciocínio lógico matemático 10 questões, conhecimentos gerais 10 questões. Olha que interessante. Legislação, pessoal, tinha de fazer 15, 50%, para não rodar, português 50%, ou seja, 10%, informática, raciocínio lógico matemático, conhecimentos gerais 30%. Ok aqui? Sim? O que acontece, pessoal? As pessoas não aprenderam a estudar ainda. Incrivelmente, não aprenderam a estudar ainda. Muitos estudaram muito legislação, muito português. E a maioria caiu aqui. Por que a maioria caiu ali, pessoal? Porque muitos disseram, só 3. Só 3. O que acontece? Quem estudou passou em informática. Quem estudou, mas muitos não estudaram. Quem estudou, passou. Nós tivemos alunos fazendo 8 acertos, 9 acertos. Se tivesse uma prova impossível, não fariam isso. A pessoa diz, não, mas eu estudei. Muitos não estudaram. Com aquela coisa, é só 3, é só 3. Isso não existe mais em concurso, pessoal. E é um erro também, porque muitas vezes sai o peso. Peso 2, peso 1. Eu vou só no peso 2. Não existe. Vocês têm de estudar de forma parelha todas as matérias. Não dá mais para cometer esses erros. O TJ, então, pessoal, não estou falando do MPU. O TJ, por exemplo, pegar informática, já que é aula de informática hoje, oficial escrevente tinha que fazer 60%. Ou seja, 6, pessoal. Aí foram melhor, que deram importância. Então, assim, vocês têm de estudar tudo. Não adianta acordar de manhã, hoje é tal matéria, nem vou. Não, isso aí não existe mais, pessoal. Todas as matérias são importantes. Em concurso público não passa o gênio. O gênio nem está entre nós, pessoal. O gênio está lá, sozinho, em casa, né? Passa quem é mais dedicado. Não tem dúvidas em relação a isso. Quem se dedica de fato, pessoal, quem estuda
com força, vamos dizer assim, vocês vão notar que há um momento da vida de vocês em concursos públicos que vocês vão parecer ETs. Quem convive com vocês, quando vocês parecerem ETs, eu vou dizer, vocês estão legais, tá? Quem convive com vocês não vai entender muito bem. Tá, mas tu não vai sair hoje por quê? Porque tem aula amanhã. Como assim tem aula? As pessoas não entendem vocês. Só um concurseiro entende o outro concurseiro. Eu quero que vocês se tornem concurseiros, que vocês estudem com afinco, pessoal, com dedicação. Tá? Aquele período de 30 anos que a pessoa pegava uma apostila uma semana antes do concurso, comprava e passava, é coisa do passado. Tá? Não existe mais. O concurso de vocês é um dos melhores concursos que nós temos, pessoal, no ano. Todo o sonho das pessoas é trabalhar no MPU do TRF. O salário é magnífico, magnífico. Então, assim, ó, quando houver a depressão, e haverá, sempre haverá depressão, sempre haverá momentos que vocês vão pensar, eu vou largar tudo, não quero mais, isso não é para mim, é normal. Dá uma olhadinha, faz uma lista com 5 coisas importantes pelas quais vocês querem passar. Faz um cartaz, cola lá, pode colocar em primeiro lugar o salário, tá? 12 mil reais, coloca o salário, mas sempre há momentos de altos e baixos, pessoal. Isso é normal em vida de concurseiro, tá? Muitas vezes, a gente teve, citando o SUSEP, que foi agora, muitos alunos deprimidos, muitos, pessoal, dizendo no dia não quero mais, na terça já voltaram. Tá? Passou um dia de depressão e na terça já voltaram com muita força para continuar os estudos. Então, isso que eu quero de vocês, que vocês estudem muito. O nosso curso, ele não é baseado em brincadeiras, não é baseado em coisas, em aula. É muito conteúdo, nós vamos passar aqui muito conteúdo para vocês e essa é a nossa tradição. Claro que uma aula ou outra a gente faz uma ou outra brincadeira, mas o que a gente faz mesmo é muita aula, 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 conteúdo, 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 aula, aula. Porque na nossa concepção, nossos debates internos, eu, Rodrigo, o que a gente acredita é no conteúdo, pessoal. Tá? A gente acredita no conteúdo. E aí, claro, a nossa parte a gente faz aqui passando conteúdo e a parte de vocês é estudarem exercícios, questões e provas anteriores. Tá bom, pessoal? Então tá, hoje nós vamos começar com o professor Rodrigo, com informática, que ó, o exemplo aqui, tá? Não esqueçam, pessoal, extremamente importante. Boa aula, professor. Beleza. Pessoal, bom dia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, antes da gente começar para valer a nossa aula de informática, que como o Andrezan disse, quem já foi nosso aluno aqui no curso sabe que a gente passa uma quantidade de conteúdo muito grande em cada aula e hoje não vai ser diferente. Alguns alertas em relação ao estudo da informática, que eu acho que a maioria que já estudou para concurso sabe, mas quem está começando agora a se aventurar na informática talvez ainda confunda usar o computador com responder as questões de informática para concurso. A distância é abissal, é muito grande. Se a gente pegar uma prova de informática, qualquer, como essa última que caiu, que o Andrezan acabou de citar, essa que o pessoal tinha que fazer 3, se tu pegar e entregar essa prova para um analista de sistemas, eu não estou dizendo de um usuário comum, entrega para um analista de sistema com um doutorado, ele vai acertar 2 daquelas 10. Ele vai acertar 2 das 10 questões de informática. Professor, como é que tu sabe? O cara é analista de sistema porque ele não usa o Word no dia a dia dele. Ele não usa o Excel, ele faz análise de sistema, o foco dele é outro perfil. Então, se a gente perceber os programas que caíram, que é Word, Excel, PowerPoint, Outlook, o Windows, o Linux caiu também, exigia muito mais uma parte de entendimento do edital e o perfil da banca para ir saber responder as questões de prova. Quer dizer, por mais que alguém tenha muito conhecimento na área de informática, se não leu o edital e não sabia exatamente quais eram os tópicos dos quais era o perfil daquela banca, provavelmente não conseguiu acertar as 3 questões. Então, em informática para concurso, a gente descobre 2 pontos importantes. Primeiro, o edital, obviamente, como qualquer matéria, mas depois o perfil das bancas. E aí a gente acredita, professor, mas como é que eu vou estudar perfil da banca se eu estou estudando antes de um edital e a gente não sabe ainda exatamente que banca vai ser do MPU, mesmo que a gente acredite muito no CESP, por exemplo, como uma repetição notória no MPU ao longo dos anos, mas ainda não há nada definido. Então, a dica a se estudar antecipadamente são os pontos em relação à informática que são passivos em qualquer prova de concurso. Por exemplo, sistema operacional, que é o que a gente vai discutir hoje. Sistema operacional cai em todas as provas que tem informática? Em todas. A gente não encontra nenhum edital de informática, nenhum sequer,
que eles tirem fora o sistema operacional. Ah, professor, mas qual sistema operacional eles pedem? Porque daí ainda vem à tona. No caso do MPU, sempre tem o Windows e Linux. Sempre são 2 sistemas operacionais nas provas do MPU quando tem. Então, quando a gente pensa em sistema operacional, a gente já pode pensar num certo foco no perfil da instituição. Então, provas de concurso em relação à informática do MPU tem sempre sistema operacional e dentro do sistema operacional não é um só. Nós temos 2 sistemas operacionais, Windows e Linux. Bem, aí isso pode sugerir uma outra dúvida. Qual das versões do Windows eu tenho que estudar? Hoje em dia, eu dou dica para 2 versões que são as mais importantes. Windows 7 e olhar as diferenças, as novidades do Windows 10 em relação ao Windows 7. Embora a gente teve algumas questões de Windows 8, no próprio CESP já fez algumas questões sobre o Windows 8, vai acontecer com o Windows 8 o que aconteceu com o Windows Vista. Vou explicar para vocês como é que foi. Antigamente, a maior parte das provas de concurso do Windows eram de Windows XP. Aliás, até pouco tempo atrás, a maior parte das questões eram do Windows XP. Logo depois do Windows XP veio o Windows Vista e só depois o Windows 7. E o que a gente percebeu nas provas de concurso? Eles fizeram muitas questões de Windows XP, praticamente pularam o Windows Vista e foram direto para as questões do Windows 7, que atualmente é o principal padrão, é atualmente a versão do Windows mais pedida em provas de concurso. Por que eles não pediram do Windows Vista? Porque o Windows Vista foi um fracasso de mercado na Microsoft. Logo que ela lança o Windows XP é um sucesso de mercado, vem o Windows Vista, é um fracasso, ninguém gosta do Windows Vista, e logo depois a Microsoft lança o Windows 7. E esse mesmo perfil do que o mercado assume como bom ou ruim também vem nas provas de concurso. Adivinha o Windows 8? Quando a Microsoft lança o Windows 8, a maioria acostumada a usar o Windows 7, praticamente ninguém gostou do Windows 8. Imediatamente a Microsoft lança o Windows 10 e até fornece atualizações gratuitas para quem quiser passar para o Windows 10. E as provas de concurso esse ano começaram a acompanhar esse perfil. Se até o ano passado a maior parte das provas eram sobre o Windows 7, elas ainda são sobre o Windows 7, mas começaram a pedir diferenças em relação ao Windows 10. Então a minha dica no estudo antecipado para o MPU em relação ao Windows, estuda a base do Windows 7, faz ela bem feita, mas não deixa de anotar, principalmente aí no material e à medida que eu vou passando, dicas de elementos que teriam outra resposta no Windows 10. A maioria das respostas são similares. Vamos imaginar que comparando o Windows 7 e o Windows 10, a gente teria talvez mais de 70% das respostas às provas seria a mesma coisa, se ele colocasse o Windows 7 e o Windows 10. Mas tem algumas coisinhas que não são. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem fácil de compreender. Alguém já ouviu falar num sistema chamado Windows Explorer, que vem dentro do Windows? Qual é a função do Windows Explorer, que tanto caiu em provas de concurso? Ele é para gerenciar arquivos e pastas. O Windows Explorer é o gerenciador de arquivos e pastas. Adivinha? No Windows 10 não tem mais o Windows Explorer. No Windows 10 ele se chama Explorador de Arquivos. Mudou só o nome, o recurso está lá igualzinho. Agora eu te pergunto, isso faz diferença em provas, principalmente, vamos imaginar, de certo ou errado? Imagina ele dizendo no Windows 10, no Windows 10 o Windows Explorer gerencia arquivos e pastas. Errado, porque no Windows 10 se chama Explorador de Arquivos. É uma bobagem. Ah, professor, mas só mudou o nome. Sim, mas é por aí que as provas de concurso vão, pelo nome do recurso, pela função dele. Então, não, assim, vai ter momentos que aqui em aula nós vamos ter que ver, ó, no Windows 7 é assim, mas no Windows 10 tem uma pequena modificação. É pequenininha, mas tem que anotar, porque a gente pode ter, inclusive, a gente pode ter no nosso edital do MPU, assim, sistemas operacionais, Windows e Linux, sem dizer a versão. Sem dizer a versão. Se ele não disser a versão, eu tenho a obrigação de concurseiro saber as diferenças, principalmente entre o Windows 7 e o Windows 10. Só vou tirando devagarinho o Windows 8, porque esse ano demonstrou que as provas começaram a abandonar o Windows 8 em função desse perfil da Microsoft, ter ela mesmo declarado de uma forma ou outra que o Windows 8 não era tão bom. Tanto é que ela cria o Windows 10 e oferta gratuitamente para quem tinha o Windows 8 para fazer uma atualização até um certo período, quase que dizendo, ó, nós analisamos os nossos critérios, verificamos que o Windows 8 não ficou tão bom assim, mas fizemos um sistema operacional melhor, mais estável, que é o Windows 10 e ofertamos. E as provas de concurso naturalmente vão forçar essa comparação entre o Windows 7 e o Windows 10.
Então vamos lá. Começando a pensar nisso, eu já coloquei aqui a nossa preocupação em sistemas operacionais. Então, quando a gente vai discutir sistema operacional para o MPU, a minha dica antes do edital é estudar com base no Windows 7, verificar algumas diferenças comparativas com o Windows 10 e no outro sistema operacional aí é o Linux. E na parte do Linux, claro, aí não tem comparação praticamente nenhuma se a gente for fazer em relação ao uso. Porque o Linux é muito diferente em relação ao Windows. É diferente em relação ao conceito, que o Windows é software proprietário, o Linux é software livre. Em relação à utilização e os comandos, também são bem diferentes. Então, na verdade, a comparação fácil de fazer é aqui, ó. Base Windows 7 comparar com o Windows 10. Essa é a partezinha fácil da história. A parte do Linux é um estudo separado, do qual a gente vai ter que analisar muito comandos do Linux, vamos ter que analisar o conceito de software livre, e esse conceito de software livre não é só pensar software livre, professor, já sei, é software gratuito. E quando a gente pensa em software livre, é a única coisa que não está descrita para software livre. Geralmente pergunto, o que é software livre? A pessoa diz, professor, é um software de graça. E é a única coisa que ele não é. Não está descrito para software livre que ele é gratuito, não está na licença GPL, que é a licença pública geral que rege as distribuições Linux, não tem nenhum momento que ele tem que ser gratuito. E normalmente as pessoas caem naquela questão de prova que diz, ó, o Linux é software livre porque é gratuito. Não, ele é software livre porque por outras liberdades. Não é livre porque é gratuito. Agora, distribuições Linux podem ser gratuitas? Podem. Agora, eu posso cobrar por uma distribuição Linux? Também posso. Até isso eu posso. Então já tiramos a falsa ideia de que por ser Linux é software livre porque é gratuito. Então percebe que tem muita coisa a aprender também em relação ao sistema operacional Linux. Bem, falamos desses três, agora nós vamos falar uma regra geral para o termo sistema operacional, até porque eu estou dizendo que essa é uma das partes mais importantes nas provas do MPU. E quando a gente pensa em sistema operacional, primeiro, e acho que essa aí é a mais fácil de responder, que ele é um software, né? Então, quando a gente diz assim, o Windows é um sistema operacional, e é claro que ele é um software. Até vou fazer uma perguntinha para vocês, que eu sempre faço para os meus alunos. O Windows, atualmente, ele é um aplicativo muito utilizado nos dias de hoje? É um aplicativo muito utilizado nos dias de hoje? Não, porque ele é o quê? Um sistema operacional, ele não é um aplicativo. Quando eu brinco assim que ele é... Olha só como mesmo tendo na tela o slide, dizendo que ele é um software sistema operacional, isso é, ele não é um software aplicativo, mesmo assim a gente corre o risco de numa prova de certo e errado dizer, é mesmo, é muito... Porque a gente lê, olha como é a mensagem na cabeça. Quando eu disse que ele é um aplicativo muito utilizado nos dias de hoje, o que o nosso cérebro entendeu? O Windows é muito utilizado nos dias de hoje. O nosso cérebro não leu o miolo da mensagem, não leu o termo aplicativo, mesmo que o slide estivesse bem grande na frente, dizendo que ele não é um aplicativo, que ele é um sistema operacional. Mas percebe que até nesse detalhe a gente pode errar. Então o importante é saber a parte teórica. Lembra, o Windows então não é aplicativo, o Windows é um sistema operacional. Quem é aplicativo aqui, só para não ficar no vazio a história? O Word, o Excel, o PowerPoint, o LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress. Nós temos muitos aplicativos que rodam dentro de um sistema operacional. Mas o Windows em si é o sistema operacional, não é o aplicativo individual que eu vou utilizar para cada uma das funções no meu cotidiano. Bem, outra dica. Além de saber disso, tenho que saber que um sistema operacional, e aí vale para o Windows e Linux, vale para todos os sistemas operacionais, é claro, todo e qualquer sistema operacional é o responsável por gerenciar os recursos do sistema. E quando eu digo responsável por gerenciar os recursos do sistema, fica uma lembrança, que eu acho que é legal a gente debater. O Windows é software, sistema operacional. Gerencia os recursos do sistema. Se a prova indicar que ele gerencia os recursos de hardware do sistema, ele é software e a prova vem dizendo que ele, sistema operacional, sendo um software, ele é responsável por gerenciar os recursos de hardware do sistema. E está certo, Quer ver uma explicação bem fácil de entender? A impressora é um hardware, porque hardware é toda a parte física, tudo que é palpável. O mouse é um hardware, o teclado é um hardware. Agora eu te pergunto, para a impressora funcionar,
Basta conectar a impressora, eu preciso fazer aquele processo de instalação da impressora, né? Eu conecto a impressora e aí começo a fazer um processo de instalação do que nós vamos chamar de driver da impressora, que é um programinha de computador que vai fazer a impressora funcionar de forma correta. E aí vem a pergunta, quem indica para o computador como os dados serão transferidos do meu computador para a impressora de fato imprimir esse documento? É o sistema operacional. É o Windows que fica controlando como os dados vão partir aqui do meu computador até a impressora. É ele, o Windows, ele, sistema operacional, que vai controlar como o teclado funciona. É ele, o Windows, que vai controlar como o mouse funciona. E percebe, mouse, teclado e impressora são dispositivos de hardware. Então, qualquer prova que tente dizer, o Windows só gerencia os recursos de software do sistema, porque ele é software, ele não pode gerenciar os recursos de hardware. É errado. Ele é responsável por gerenciar os recursos do sistema, sejam eles recursos de software ou recursos de hardware. Ele gerencia o uso dos aplicativos? Sim. Ele gerencia o Word, o Excel, o PowerPoint, que rodam na base do Windows. Mas ele também gerencia a impressora, ele também gerencia o mouse, também gerencia o teclado. Então ele gerencia os recursos do sistema, percebe? Eu não limitei aqui, dizendo que era só de software ou só de hardware. São os recursos do sistema. Não importa se esses recursos são de software ou de hardware. Outra coisa que é a parte que o usuário percebe. Todo mundo que utiliza um computador, vamos imaginar um usuário mesmo, usuário comum, nós, usando o computador. Não somos analistas de sistema, não somos programadores de computadores, não somos técnicos de informática, somos usuários, como o próprio nome diz. Se eu não colocar um sistema operacional no meu computador, se eu observa, não tem nenhum sistema operacional no meu computador, não tem Windows, não tem Linux, não tem o antigo DOS, não tem nada, não tem nenhum sistema operacional. O usuário comum não consegue utilizar o computador, porque falta a ele uma interface de comunicação entre o computador e esse usuário. O que o sistema operacional faz pelo usuário comum é formar uma interface de comunicação entre ele, o usuário, e o computador. Se eu imaginar, duplo clique num arquivo dentro do Windows. Professor, apliquei um duplo clique naquele arquivo, aí abriu o arquivo. Perfeito, olha só, a minha intenção era abrir o arquivo. E a intenção do computador era conseguir abrir esse arquivo quando o usuário quer abrir o arquivo. Aí o que o sistema operacional fez? Criou uma interface onde duplo clique com o botão esquerdo do mouse no arquivo abre o arquivo. Percebe? Foi criado um elo de comunicação entre o que o usuário quer fazer e o que o computador deseja atender a demanda do usuário. Esse elo de comunicação era o duplo clique. É isso, fornecer uma interface entre o computador e o usuário é fornecer recursos que permitam ao usuário se comunicar com o computador. Porque senão seria basicamente, eu ter que criar, eu vou fazer uma programação aqui toda especial para conseguir abrir o arquivo. Aí o cara passa 2 dias criando um programa de computador para abrir o arquivo. Não, não é assim. Alguém já criou um sistema operacional, já programou a forma de abrir o arquivo, justamente para que o usuário não precise fazer a programação para conseguir abrir o arquivo. Por isso que a gente diz tecnicamente que todo o sistema operacional serve de interface de comunicação entre o computador e o usuário. Sem o sistema operacional, não existe mais interface. O usuário não consegue usar o computador. O usuário comum simplesmente não consegue usar o computador sem sistema operacional, porque é ele que forma essa interface. Bem, como eu disse para vocês, nós vamos começar estudando hoje a base Windows 7, porque ainda ela é a principal base em relação ao Windows. Todo mundo que estudar o Windows ainda hoje não pode deixar de estudar o Windows 7. Eu disse comparando, é claro, com o Windows 10, mas tem que estudar o Windows 7 e a gente vai fazer isso a partir dessa aula. Olha só uma coisa interessante para notar como acréscimo aí no material, tem um espacinho ali na página 5 embaixo. Uma coisa interessante, quando a gente fala sobre sistemas operacionais, o Windows 7 é um sistema operacional multiusuário. Eu sei que a maioria de vocês que já usou o Windows, quando usou o Windows, deve ter percebido a possibilidade de criar mais de uma conta de usuário no mesmo sistema. Tem muita gente que não cria, tem muita gente que só instalou o Windows, cria apenas uma conta de usuário e está lá usando com aquele único usuário. O computador era só meu mesmo, instalei o Windows 7 lá, criei só uma conta de usuário e uso o computador sempre com aquela mesma conta de usuário. Pode ser também, mas tecnicamente o Windows 7 é multiusuário.
Mesmo que eu utilize o meu computador com um usuário só, só eu vou usar o computador, ninguém mais vai usar, então criei só uma conta de usuário lá na instalação. Mesmo assim, ele não deixa de ser multiusuário. Mas como se eu tenho um usuário só no sistema? É que nós estamos falando da resposta dele Windows, não o que eu utilizo. Percebe, ó, o Windows 7 é um sistema operacional monousuário? Não, ele é um sistema operacional multiusuário. Quem vai optar para usar com 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 usuários é o usuário mesmo. Mas ele, sistema operacional, é considerado multiusuário. Então, às vezes, quando a gente pensa, mas aí ele pode funcionar como monousuário. Não, aí nós estamos pensando na resposta teórica, não a aplicação prática do indivíduo. Observa, o Windows 7 é um sistema operacional monousuário? Errado. O Windows 7 é um sistema operacional multiusuário. Está lá ofertado para criar vários usuários, se eu vou usar isso ou não, outros 500. Mas está lá na essência dele, ele foi criado como um sistema operacional multiusuário. Se a minha decisão... É a mesma coisa eu dizer o seguinte, ó, a pasta documentos, vamos imaginar, lá do Windows, aceita um único arquivo? Não, professor, aceita vários arquivos. Mas de repente hoje lá no teu computador só tem um arquivo. Mas não é porque tenha um arquivo só que vai aceitar um arquivo. É a mesma coisa aqui. Não é porque eu tenho um usuário só cadastrado no meu Windows que ele aceita um único usuário. Então, ele é tecnicamente um sistema operacional multiusuário. E olha só, para vocês terem um tira-gosto aqui, eu trouxe algumas questõezinhas, de vez em quando, só para a gente fazer uma pincelada em como eles pedem esses conceitos. Essa aqui de 2015 do CESP dizia assim: o Windows é um sistema operacional que, ao ser instalado em uma máquina, permite que apenas um único usuário da máquina consiga acessar com segurança seus arquivos e pastas. Muita gente foi na intenção prática, e aí que eu discuto, nós temos que perceber também como as bancas pensam. Olha só uma coisa, o CESP é uma banca tradicional em provas de concurso, e ele formou ao longo desses anos, junto com a Fundação Carlos Chagas, junto com a FCC, e eu botaria aí nesse bolo também a ESAP, formou base para o estudo de diversas outras bancas. Hoje em dia é muito comum bancas menores antes avaliarem os conceitos indicados pelo CESP, pela FCC e também pela ESAP. Essas três bancas formam, vamos dizer assim, um mito em relação às questões de informática para concurso, porque elas têm perfil diferente, mas o pensamento é o mesmo. O sistema operacional Windows é multiusuário, porque no momento que ele diz, ó, o Windows é um sistema operacional que, ao ser instalado em uma máquina, permite que apenas um único usuário da máquina consiga acessar com segurança seus arquivos e pastas, muita gente respondeu o que, adivinha? Como certo, e na verdade estava errado. Porque o pessoal diz, mas professor, permite que apenas um único usuário... Aí estava o ponto-chave da parte prática e do conceito teórico dele, que era o meu alerta e aula. Percebe que estudar para concurso é muito mais do que usar o computador. Porque só no uso do computador alguém diria, sim, professor, permite que apenas um único usuário da máquina consiga acessar com segurança seus arquivos e pastas. Está errado por ter dito um único usuário da máquina consiga acessar com segurança seus arquivos. Na verdade, ele permite que múltiplos usuários possam utilizar. Ele é tradicionalmente um sistema operacional multiusuário. Então, dizer que ele permite que apenas, e ainda botou a palavra apenas, o que reforçou o erro grosseiro da questão, permite que apenas um único usuário, quando ele disse que apenas um único usuário, ele tirou a possibilidade de ser multiusuário. Naquele momento, ele tira a possibilidade da questão de mensurar a ideia de múltiplos usuários usando o sistema. Mas essa questão muita gente respondeu certo, claro, por esse olhar prático. Faltava alguém ter dito numa aula, opa, as provas de concurso brincando com direito, eu sempre brinco com a área do direito, ó, formamos uma jurisprudência para o Windows. Por que eu digo jurisprudência? Porque a gente fica esperando isso na área do direito, né? Quando tem lá, ó, formou uma jurisprudência, aquilo lá é relevante para nós também aqui na informática. Então, quando as bancas começam a carimbar um conceito, esse conceito passa a ser analisado, claro, como correto.